grandes problemas ao realizar o seu inventário. É sobre este tema tão mal compreendido, o inventário, que eu quero conversar hoje com vocês. Meu nome é Hermes Staber, sou advogado com mais de 30 anos de experiência e posso falar com muita tranquilidade sobre alguns dos grandes problemas que o inventário traz para a família brasileira. O primeiro grande problema do inventário, no meu entender, não é simplesmente os seus altos custos. O que eu vou mostrar a vocês, vou provar que a maioria das pessoas não tem ideia de qual seja. Para mim, o primeiro grande problema que eu vejo no inventário é dar a oportunidade à desestruturação da família. Porque já vi, sim, muitas famílias se desestruturarem ao longo do inventário. Conflitos entre irmãos que nunca mais voltaram a se falar, ou desfechos catastróficos em algumas famílias que, acredite, não são simplesmente histórias de folhetim, de novela, acontecem na vida real, sim. Tragédias familiares acontecem na vida real, sim, em disputas por herança. Infelizmente, esta é uma realidade que existe e que é possível evitar. Mas, além dos conflitos familiares, as disputas por herança, elas também podem se arrastar por décadas. Não, eu não estou enganado. Eu não quis dizer anos, eu quis dizer décadas, sim. Porque já vi inventários que começaram quando eu comecei a advogar 30 anos atrás e ainda não terminaram. Porque tratam-se de heranças maiores, com muitos bens, muitos herdeiros, e que a disputa por esses bens vem se arrastando por praticamente 30 anos. Ao longo desse tempo, boa parte do patrimônio se perdeu. Hoje, a herança, o espólio, acumula dívidas de tributos que não foram honrados, de maneira que, se algum dia, ou no dia em que essa disputa judicial por essa herança chegar ao fim, é possível que nada mais haja a partilhar. Tamanho o endividamento que vem se avolumando ao longo dos anos, sem que os herdeiros em disputas, por mais que se tente avisá-los, se deem conta. Então, o inventário, ele é, sim, causa de muitos problemas para a família brasileira. Vou lhe citar outro exemplo, que não é lenda urbana, que imagino que você já tenha ouvido falar, que é a redução de classe social em razão do inventário. Isso é um fenômeno econômico e social que acontece com muito mais recorrência do que você imagina. Vou dar um exemplo. A pessoa que só tem um bem e um herdeiro ou um herdeiro. Normalmente, este herdeiro ou esta herdeira nasceram ou foram criados neste único imóvel da família. No dia em que o pai ou a mãe faltam e precisa se abrir o inventário, o que é que costuma acontecer? Os custos do inventário são tão elevados que a família não dispõe de uma reserva financeira suficiente para fazer frente às despesas de um inventário. O que é que termina acontecendo? Eles precisam vender o bem para custear o inventário. Só que eu vou mostrar para você mais adiante que esses custos, por vezes, são tão altos em um inventário que a família simplesmente, após vender o imóvel e
pagar todas as dívidas com o dinheiro obtido com a venda, o que lhes resta não é suficiente, não é para comprar outra casa de menor padrão no mesmo bairro. Muitas vezes, o que sobra não é suficiente para comprar uma casa naquele mesmo bairro, ainda que de menor padrão. Então, o inventário é sim ele é causador em muitas famílias, principalmente, repito, aquelas que possuem apenas um bem, um grande debacle financeiro, ou seja, ele desidrata, ele impõe a essas famílias uma grande perda de um patrimônio que muitas vezes foi conquistado às custas de muito trabalho e de muito suor daquele patriarca ou daquela matriarca, que transformaram sangue, lágrimas e suor em recursos para construir aquele patrimônio para seus filhos, ou para o seu herdeiro, para a sua herdeira única, como hoje tem se tornado tão comum no perfil da família brasileira. Então, vou dar de uma maneira didática uma ideia para vocês do custo de um inventário. Tá? Imaginemos a seguinte situação. Uma família com um único bem, que vamos, hipoteticamente, dizer que hoje está avaliado a preço de mercado em R$800 mil. Na classe média brasileira, especialmente aqui de Salvador, é algo que podemos dizer bastante comum de acontecer. Este bem, no entanto, foi adquirido por esta família há muitos anos atrás, e que no imposto de renda do patriarca ou da matriarca está lá adquirido ao custo de R$300 mil. Então veja bem, um bem que foi comprado antes do boom imobiliário, há 20 anos atrás, né, por R$300 mil, hoje está avaliado em R$800 mil. Pois bem, imaginemos que esse patriarca ou essa matriarca, né, esse pai ou essa mãe que adquiriu esse bem, que está lá lançado no seu imposto de renda, falece. Então, é preciso se instaurar, abrir o inventário. E é importante saber que o inventário ele é obrigatório em qualquer caso onde não haja um planejamento sucessório prévio, testamento, enfim, qualquer situação dessas em que a sucessão desse patrimônio já tenha sido previamente organizada. Mesmo que haja um único bem e um único herdeiro, o inventário é obrigatório em qualquer caso em que o patrimônio não tenha sido objeto de algum planejamento prévio. Então vamos lá. Um imóvel de R$800 mil. Se vamos usar uma hipótese mais simples, né? Único herdeiro, maior, sem qualquer problema, né? Com capacidade para se autodeterminar, né? Não é um menor incapaz, não é menor nem incapaz. Ele então escolhe fazer o inventário pela via extrajudicial, sem dúvida, mais célere. Imóvel, ao levar o imóvel para o inventário, a fim de apurar os tributos, o valor que será considerado será o valor atual do bem, R$800 mil, ainda que conste como adquirido por R$300 mil na declaração de imposto de renda do falecido. Pois bem, hoje, pela tabela de custas da Bahia, né, ou das tabelas de custas extrajudiciais da Bahia, um inventário neste valor de um bem, de um único bem neste valor, custas para a lavratura da escritura em torno de R$8 mil.
Se este mesmo bem fosse a inventário pela via judicial, ou seja, havendo algum questionamento ou alguma disputa, ou simplesmente por haver algum menor ou algum incapaz, essas custas já seriam em torno de 15 mil reais. Tá? Só que quando nosso cliente, vamos dar o nome de João, vai levar a inventário o bem de seu falecido pai, pela via extrajudicial, é necessário, pelo rito da via extrajudicial, que ele também precise obter uma série de certidões, contratar um despachante e obter uma série de certidões exigidas para a realização do inventário extrajudicial, que estimamos um custo em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500 entre a mão de obra do despachante e mais as despesas com essas certidões. Portanto, nós passamos a ter um custo somente de despesas com custas judiciais e certidões neste inventário extrajudicial de R$ 10.000 para este bem de 800 mil. Mas essa não é a maior despesa. Sobre este bem, pela lei estadual da Bahia, incidirá um imposto causa-mortes de 8%. Portanto, sobre esses 800 mil reais, que seria o valor do imóvel a preço atualizado, nós temos então um tributo, um imposto a ser recolhido de torno, são 800 mil, 80 menos 16, 64 mil reais. Então, de impostos, 64 mil reais. Óbvio, você pode dizer, ah não, mas esse valor, esse imposto eu não preciso pagar à vista. Sim, certamente que não. O Estado, que é competente para recolhimento desse imposto, ele permite o seu parcelamento com a atualização das parcelas pela Selic, mas enquanto você estiver efetuando o pagamento do tributo, o inventário fica paralisado. Você não pode vender, você não pode fazer absolutamente nada com esse bem. Então, sim. E esses 64, com a incidência desses encargos, sofrerá um acréscimo correspondente àquele índice acumulado da Selic pelo tempo que você faça o parcelamento. Então, nós já temos aí de cara um custo de 74 mil, praticamente 10% do preço do bem, do único patrimônio da família. Mas nós temos ainda outra despesa, uma despesa que também é relevante, que são os honorários advocatícios, inclusive, que também incidem para o inventário extrajudicial, porque a participação do advogado é obrigatória, está na lei, é mandatário da lei. Vamos imaginar que apenas para fins referenciais que o advogado cobre apenas 5%. Nós sabemos que a tabela da ordem exige um percentual que varia e isso é variável de profissional a profissional. Tem profissionais que cobram 10% ou mais. Isso vai de profissional a profissional e do acerto dele com o cliente. Mas no nosso caso aqui, vamos ficar, para facilitar a nossa conta, neste quantitativo de 5%. O que significa, estamos falando de 40 mil reais. Pois bem, então o nosso inventário, que já estava em 74 mil, agora ele passa a 114 mil reais. Outras despesas também incidirão no conjunto desta empreitada do inventário, de maneira que, para ficarmos aqui, para fazermos uma conta fácil, a família precisa ter 115 mil reais para fazer
um inventário de um bem de 800 mil reais. E aí eu lhe pergunto, quantas famílias você acredita que dispõe de uma poupança, de alguma reserva financeira deste montante hoje na sociedade brasileira, com a realidade econômica que nós vivemos, simplesmente para custear um inventário? Exatamente, é exatamente isso que você respondeu. Pouquíssimas. A maioria não dispõe. Especialmente aquelas que possuem um único bem. Então, o que é que termina acontecendo? Esta família vai precisar vender este bem. Mas espera aí, o bem está embaraçado, né? Como se costuma dizer, ele está enrolado no inventário, ele está aí preso no inventário. E o que é que ocorre na prática? Dificilmente, mas muito dificilmente, essa família vai conseguir vender esse bem pelo preço dele de mercado. Porque quem compra sabe que vai ter que esperar todo o desembaraço daquele bem até que ele possa transferir para o nome próprio. Existem, inclusive, pessoas que costumam aproveitar essa oportunidade para fazer boas compras de imóveis, boas aquisições de imóveis, quase sempre com um deságio que começa em 10%, mas o mais comum é que seja de 15% a 20%. Ou seja, aquele bem que valia 800 mil, ele já não consegue vender por esse preço. Vai vender por 700, 720, 680. E aí nós temos, né, cada realidade, muitas vezes consegue vender um pouquinho melhor, enfim. Ou seja, nós já temos aí uma perda ainda maior do patrimônio. Bom, mas então, no final das contas, o custo direto do inventário são em torno de 115 mil e mais essa perda que eu vou ter com a venda com um certo deságio, porque ninguém vai querer pagar o preço cheio do imóvel sabendo que o imóvel está preso no inventário. Então eu vou perder ali vamos colocar mais 80 mil. Então a perda total passa ali para a conta de 195 mil reais. Ou seja, já passou dos 20% do custo, do preço, do valor do único bem inventariado. Mas alto lá. Lembra-se quando eu te disse que o imóvel estava no imposto de renda do falecido pai ou mãe como adquirido por 300 mil reais? Essa informação é de extrema relevância. Por quê? Porque no momento em que ele consegue vender este bem por 700 mil reais, 720 mil reais, né, como nós aqui colocamos como hipoteticamente, como uma hipótese, ele passa a dever à Receita Federal ganhos de capital sobre bem próprio de 15% sobre o valor a ser apurado sobre o valor correspondente à diferença entre o bem, o valor que ele adquiriu o bem e o valor que ele vendeu. Isso é considerado ganho de capital pela lei brasileira. Então, sobre esta diferença de 420 mil, se você, né, já que o imóvel foi vendido por 700, comprado por 300 e vendido por 720, sobre este valor, esse ganho de capital, no dizer da lei, de 420 mil, incidirão 15% de imposto por ganho de capital. 42 mil mais 21, 63 mil reais. Então, sobre aquele valor de 195, onde já estava a nossa conta deste inventário, nós passamos a ter, então, um custo total para o inventário deste único bem, que hipoteticamente avaliamos em 800 mil reais,
nós passamos a ter um custo de inventário de 195, 256 mil reais, ou seja, praticamente 30% do valor do bem, um pouco mais até, foi consumido com despesas. Ou seja, quem possuía no início um bem no valor de 800 mil reais, hoje vendeu por 720 e pagou, e está tendo um custo, né, de em torno de mais de 250 mil ao total, entre impostos diretos, indiretos, custos com advogado, vai ficar na mão com menos de 500 mil reais. Ao terminar o inventário, ele vai precisar averbar, e isto então serão mais 8 mil reais de despesas, junto ao cartório de registro de imóveis. Então vai ficar ali no finalzinho, para ter o bem em nome do herdeiro, ele vai ficar com pouco mais de 480 mil reais. Em torno disso. Ou seja, quem tinha praticamente um pouco mais da metade do valor do bem. Então esta é a realidade que muitas famílias brasileiras enfrentam quando tem que fazer o inventário, que não se dão conta. Porque não há uma educação financeira no nosso país neste sentido, para demonstrar a crueldade que é feita com famílias. Com as famílias brasileiras no momento do inventário. E repito, no meu entender, de maneira mais avassaladora naquelas que possuem um único bem. Porque aquelas famílias que possuem muitos bens, elas, de uma maneira, bem ou mal, elas têm outros bens que poderão ser preservados. Mas quem tem um único bem e não tem a economia para enfrentar o inventário, vai amargar um rebaixamento social, sem dúvida. Não tem como você conseguir continuar morando no mesmo bairro onde você morou, quando o capital que você dispunha originalmente para adquirir o bem, ele é reduzido a praticamente a metade. É uma questão matemática. E a maioria das pessoas não sabem disso. Então, o inventário é sim uma grande mazela e um grande problema para a família brasileira. É óbvio que existem o inventário, como eu disse no início da nossa conversa, ele só é obrigatório para quem não realiza nenhum tipo de planejamento patrimonial, para aqueles que não realizam nenhum tipo de planejamento sucessório. E existem hoje no mercado excelentes profissionais. Existem hoje no mercado opções que são absolutamente legais, porque realizadas por famílias de bilionários, de milionários, que assim há algumas gerações vêm acumulando, aumentando o seu patrimônio e protegendo. Porque na realidade o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório, ele visa muitos aspectos. Não apenas a redução dos custos de um inventário. Este é um deles. Evitar conflitos familiares é outro mote, é outro motivo de grande peso para que as famílias optem pelo planejamento patrimonial. Mas existe mais um, que também muitas vezes passa despercebido pelas pessoas, que é evitar
a dissipação do patrimônio. Se nós pegarmos as grandes famílias, os clãs, né? Tanto nos Estados Unidos, Kennedy, Rockefeller, na Europa, famílias também tradicionais, no Brasil, Navarro Camargo, Camargo Correia, Odebrecht, Marinho, Safra, Klein, tantas famílias, todas elas construíram sistemas, montaram sistemas de planejamento patrimonial para que bens duráveis, bens de alto valor e de grande importância, determinantes para a condição econômica, para o império econômico daquelas famílias ser preservado, não estivessem em nome de pessoas, mas de holdings patrimoniais, de empresas. Por que isso? Porque prevalece entre estas famílias o raciocínio muito simples. Bens duráveis, bens com longa duração, como são os casos de imóveis, não devem estar sob a propriedade de quem é perecível como nós, pessoas físicas, seres humanos. Porque no momento em que se abre a sucessão desses bens, eles precisam ser divididos entre os filhos, os herdeiros diretos, se não houverem herdeiros de segundo grau. E isso causa quase sempre um abalo naquele patrimônio daquela família, porque ele é dividido e, por sua vez, vai ser novamente dividido, enquanto que as grandes fortunas, elas permanecem intocáveis aos que chegam, aos que se agregam, porque estão protegidas sobre sistemas sofisticados de proteção patrimonial. Em outras palavras, aquele patrimônio continua na família e da família exclusivamente. Então esse é um outro jogo que se dá em um nível muito mais alto. Mas o planejamento sucessório no Brasil deixou de ser uma realidade exclusiva dos bilionários, das grandes fortunas brasileiras, dos grandes milionários brasileiros. Houve e estamos vivendo um tempo de democratização desta solução, que hoje se torna absolutamente acessível. Na verdade, muito mais barata do que o inventário, a bem da verdade, para a família que muitas vezes tem um único bem, como é o seu caso, como é o meu caso, enfim, como é o caso de tantos, que tem um único herdeiro. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar aquele mesmo bem herdado por João. Foi adquirido pelo pai de João, seu Joaquim, por R$300 mil. Estava lá no imposto de seu Joaquim por R$300 mil. E, apesar de hoje estar atualizado ao valor de mercado por 800 mil. Os custos para para realizar o planejamento patrimonial desta família, que possui um único bem, de maneira que ela não precise passar pelo inventário. Vamos começar pelos honorários advocatícios. Os honorários advocatícios que seriam, estimamos ali em torno de R$40 mil, por baixo, na melhor das hipóteses, para realizar aquele inventário daquele único bem, certamente cairão pela metade, ou um pouco mais da metade, para a realização do planejamento sucessório. Valor que não precisará ser desembolsado de uma única vez, assim como não precisará desembolsar em parcela única à vista aquelas custas, sejam as custas judiciais do processo, em torno de 15 mil, sejam as custas do cartório extrajudicial, em torno de 8, 9 mil reais. Estas não têm parcelamento, tem que ser à vista, cash. Não há
essa opção. Então você, quando parte para o planejamento patrimonial, você já elimina de cara essa despesa. Mas existe um outro impacto, de dois impactos, a bem da verdade, que também não são considerados, porque são desconhecidos ainda da grande parte da população da família brasileira. Uma delas é simples, que é os custos com a tributação. Aquele tributo de 8% que incidia inicialmente sobre o valor de R$800 mil, na pior das hipóteses, ele incidirá sobre uma base de cálculo muito menor, que é o valor do bem que estava no imposto de renda. Ou seja, nós teríamos uma redução tributária substancial nisso. Além do que, existe um outro aspecto. Como o bem não precisará ser vendido, não haverá incidência daquela alíquota de 15% sobre o ganho de capital decorrente da venda, sobre o fruto da venda. Então, quando confrontamos os custos de uma operação de realizada por um bom profissional, um profissional qualificado para o planejamento sucessório, e os custos de um inventário, não é conversa não é conversa de pescador, não. Muitas vezes nós nos deparamos com economias que beiram 80%, 85%. Então, este alerta, penso que depois de ver tantas famílias passarem pelas dificuldades que as vi passar para conseguirem recolher os impostos, a dor que passaram ao ver o trabalho de toda uma vida precisar ser vendido, muitas vezes em condições desvantajosas pelas circunstâncias, pela falta de escolha. Eu costumo dizer sempre aos clientes, as pessoas que me procuram, as pessoas que me consultam porque me ouvem muito falar sobre o tema. E eu sempre digo a elas, o planejamento é uma escolha, o inventário é uma obrigação. Cabe a você fazer a sua escolha.